Você já sabe o que é o Cadastro Único. É um instrumento para que o governo conheça as famílias de baixa renda em todo o Brasil e trabalhe para melhorar a vida delas. Com ele, é formado um banco de dados que ajuda a guiar diversos programas sociais do país. Mas para que esse processo continue dando certo, uma pessoa é essencial: você, o entrevistador. Seu trabalho é o primeiro passo para que milhares de pessoas em todo o Brasil tenham uma vida melhor, mais saúde, educação, renda e trabalho. As ferramentas principais para que você realize seu trabalho são os formulários do CAD Único. Por isso, você deve saber muito bem como utilizá-los. Lembre-se que, além desse curso, é essencial também estudar o Manual do Entrevistador, que contém vários conceitos que você precisa saber. Vamos ver como vai ser um pouco do seu dia a dia? Esse é o Luiz. Ele também é um entrevistador e está se preparando agora para sair de casa. Tô indo, mãe. Peraí, meu filho, calma. Você tá indo pra onde? Vai trabalhar? Com essa roupa? De jeito nenhum. Mas, mãe... Você tá com a roupa bagunçada, roupa amassada, cabelo despenteado. Você vai fazer uma visita na casa dos outros. Eu que não ia deixar você entrar na minha casa desse jeito. Ah, que isso, mãe? Que isso nada. Tira esse chinelo, coloca um tênis. Você vai andar muito. Mãe é tudo igual. Tá bom, mãe, eu vou me arrumar. E olha que eu tenho um conselho muito importante de mãe para dar. Olha, educação. Você vai visitar a casa dos outros. Não se preocupa não, dona Ana, que isso não é só conselho de mãe. Eu aprendi no curso que a gente tem que ser sempre educado, ouvir o entrevistado. E olha como o conselho de mãe é importante. Até no curso eles dão. Tá bom, mãe, eu vou me trocar. Enquanto o Luiz se arruma, vamos falar de 3 conceitos básicos que usaremos a todo momento durante o nosso curso. Família. Uma ou mais pessoas que moram em uma mesma residência. A família não precisa necessariamente ser formada por parentes. São pessoas que vivem juntas e contribuem com a renda da família ou têm as despesas pagas por ela. Mesmo assim, é importante lembrar que a grande maioria das pessoas que dividem a mesma casa é formada por parentes. Morador é um componente daquela família, ou seja, alguém que vive junto dela no mesmo domicílio. Responsável pela unidade familiar, ou RF, é o morador que você vai entrevistar. Ele deve ter mais de 16 anos de idade e recomendamos que seja mulher. Essa pessoa é muito importante para você. Afinal, é ela que vai dar os dados necessários para a entrevista e assinar o comprovante que prestou as informações. A coleta de dados, ou seja, a entrevista, pode ser feita de 3 formas. Com o entrevistador indo até a casa da família, com a família indo até um local de cadastramento e por meio de eventos organizados pelo governo local. Será que o Luiz já se arrumou? E agora, mãe? Ficou bom? Tá ótimo. Roupa confortável, discreta, é assim que tem que ser. Afinal, você tá indo trabalhar, né? Você tá indo pra onde agora? Eu vou passar lá na prefeitura para falar com o seu Roberto, para saber o que eu vou fazer no meu dia de trabalho. Eu devo visitar algumas casas hoje. E o que você faz no seu trabalho? Você vai sempre na casa das famílias? Não, mas sempre que possível é recomendado que a gente vá à casa das famílias fazer entrevista. Para ver com os próprios olhos como a família vive, ver a situação delas. E você coloca no formulário tudo aquilo que você vê na casa delas? Não, eu registro apenas aquilo que as pessoas me dizem. Eita, filho, então vai logo, senão você se atrasa, hein? Beijo, mãe. O Luiz tocou em um ponto essencial agora. Um dos objetivos do Cadastro Único é conhecer a realidade da família a partir do ponto de vista do entrevistado, que é o responsável pela unidade familiar. Por isso, dizemos que as informações colhidas são autodeclaratórias, ou seja, os dados são fornecidos pelo próprio entrevistado. Você, como entrevistador, tem a responsabilidade de não influenciar nas respostas, nem questioná-las, anotando as informações exatamente como o entrevistado declarar. Porém, se você perceber que o RF tem alguma dúvida ao responder às perguntas, você deve orientá-lo, mas sem induzir a resposta. Por isso, antes de começar o preenchimento, você deve informar o entrevistado que ele é o responsável pelos dados registrados no cadastro da família. É o RF, respondendo tudo certinho, que vai fazer com que o poder público conheça suas necessidades. Caso omita ou dê informações falsas de má-fé, o RF pode até mesmo ser penalizado.
Se por acaso você achar que algumas respostas não condizem com a realidade, depois da entrevista você deve informar ao seu gestor. Ele vai pedir para que um assistente social visite aquele domicílio e avalie as condições daquela família mais de perto. Enquanto isso, o Luiz já saiu para o trabalho. Vamos ver como ele está? Bom dia, Joana. Bom dia, Luiz. Pronto para trabalhar hoje? Pronto para colocar em prática o que a gente aprendeu na capacitação. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Ótimo. Vamos organizar o nosso dia? Vamos. Ótimo. Bom, pelo nosso planejamento, a Joana fica aqui na prefeitura para atender as famílias. E você, Luiz, vai visitar a Vila das Andorinhas. Ah, legal. Eu adoro fazer visita domiciliar, conhecer a casa das pessoas. Vamos pegar, então, o material que você vai usar nas entrevistas. Estão aqui os formulários, grampeador, calculadora, canetas. Obrigado, seu Roberto. Ô, Luiz, cadê teu crachá? Ah, tá aqui no meu bolso. Afinal, eu vou precisar dele se eu quiser me identificar e entrar na casa das pessoas. Ah, eu tô levando também o manual do entrevistador. Oh, muito bom, rapaz. Tá esperto, hein? Obrigado. É sempre muito importante levar o manual porque ele ajuda a tirar dúvidas. Leve também as listas que ajudam a preencher o formulário. Elas têm os códigos das escolas e dos postos de saúde daqui. Não, e é verdade, essas listas, elas ajudam a gente bastante. Muita atenção para preencher esses formulários, hein, Luiz? Lembra de sempre copiar os dados dos documentos para garantir que não haja erro. Olho vivo. O Roberto lembrou muito bem. Muita atenção com os dados que anotar. Copie as informações diretamente dos documentos dos componentes da família entrevistada. Para o CAD único, a documentação é essencial, pois o número de identificação social só poderá ser atribuído às pessoas que tiverem documentos. O NIS é o número de identificação social gerado pela Caixa e identifica as pessoas cadastradas na base de informações sociais do governo federal. O NIS é pessoal, único e intransferível. Como regra geral, o RF, ou seja, responsável pela unidade familiar, deve apresentar o CPF ou o título de eleitor durante a entrevista. Existem exceções que veremos em outras aulas. Para serem cadastrados, os demais componentes da família devem apresentar pelo menos um documento, como a certidão de nascimento, por exemplo. Neste ponto, é importante reforçar que famílias ou pessoas sem documentos também devem ser entrevistadas. Afinal, conhecendo essas famílias, o poder público pode desenhar estratégias de acesso à documentação. No entanto, pessoas sem documentação não podem receber NIS, nem serem contadas para o cálculo de renda per capita da família. Seu Roberto, alguma última recomendação? Bom, Luiz, no final da entrevista, confira todos os blocos dos formulários para ver se foi registrado direitinho. Não esqueça de preencher o comprovante de prestações de informações e solicitar a assinatura do RF. E se o RF não souber assinar? Bom, se ele não souber assinar, você usa a expressão arrogo, na sequência o nome do responsável e depois entrega o comprovante para ele. Eu não posso me esquecer também de falar para o RF que toda vez que mudar os dados, ele tem que nos informar para a gente mudar o cadastro, ou em até 24 meses da data de entrevista. É isso aí. Luiz, bom trabalho. Vamos revisar o que aprendemos hoje? Vimos qual deve ser a postura do entrevistador. Ser cordial, vestir-se de forma adequada, não julgar o entrevistado, não induzir as respostas, entre outros. O que você deve levar para a entrevista, como crachá, caneta, formulários, calculadora, grampeador, manual do entrevistador. Os conceitos de família, responsável pela unidade familiar e de morador. Como identificar o RF. Conhecemos algumas das listas que facilitam o preenchimento. Vimos como os documentos são importantes para o CAD único. Lembre-se de copiar as informações diretamente deles. Aprendemos o que é o NIS e que pessoas sem documentação também devem ser entrevistadas. Vimos como encerrar a entrevista, preenchendo o comprovante de prestação de informações e entregando ao RF. Percebemos a importância de estudar bem o manual do entrevistador.
É fundamental lembrar que a inscrição no CadÚnico é um passo importante, mas não garante a inclusão da família nos programas sociais. Chegamos ao final desse vídeo. Consulte sempre o Manual do Entrevistador. Ele é a principal ferramenta para o seu trabalho. Até a próxima!